Hi guys! E é hoje que a gente vai gabaritar no vestibular da FUVEST. Tem aqui uma questão sobre algoritmos. Então vamos ler o texto, vocês já devem saber muito desse assunto, né? Mas se não souberem, vão aprender aqui, ó, na hora da prova de inglês, que é horário melhor. Algorithms are everywhere. Os algoritmos estão em todo lugar. Essas construçõezinhas, né, gente, elas são ótimas. Where é aquela pergunta de onde, né? E quando você coloca everywhere, fica todo lugar. They play the stock market. Eles jogam no mercado de ações. Decide whether you can have a mortgage. Eles decidem se você pode ter uma hipoteca da casa, né? And may one day drive your car for you. E talvez um dia eles vão dirigir o seu carro para você, os algoritmos. They search the internet when commanded, ou seja, eles pesquisam, né? Search na internet quando comandados. Stick carefully chosen advertisements into the sites you visit. Eles colocam advertisements, que são publicidades, né? Vocês já devem ter visto também usar só ad, né? Que também são publicidades, é a abreviatura de advertisement. Eles colocam publicidades nos sites que você visita. And decide what prices to show you in online shops. E eles decidem quais os preços eles vão te mostrar nas lojas online. Então, é isso tudo que os algoritmos hoje fazem, né? Eles deram aqui alguns exemplos para demonstrar que os algoritmos estão em tudo. Então, falaram de comércio eletrônico, né? Da publicidade, do mercado de ações, enfim. But what exactly are algorithms? O que são os algoritmos? And what makes them so powerful? E o que faz deles tão poderosos? Bom, an algorithm is essentially a brainless way of doing clever things. Olha que frase interessante. Um algoritmo é essencialmente uma forma, né? Uma forma de fazer as coisas. Agora, quais são as palavras que estão aqui ainda, né? Que tipo de forma? A brainless way. Brain é cérebro. Less é aquele sufixo que tira a coisa. Ou seja, é uma forma de fazer as coisas sem usar o cérebro. O próprio algoritmo vai fazer. Só que também é uma forma clever, smart, inteligente, esperta de fazer as coisas. Então, o algoritmo é essencialmente uma forma de fazer as coisas de maneira inteligente e sem usar o cérebro, automatizando tudo. It is a set of precise steps. É um set de passos precisos, né? That need no great mental effort to follow. E que não precisam de um esforço mental muito grande para serem seguidos. But which, mas, se obedecidos, if obeyed, exactly and mechanically, se eles forem obedecidos exatamente e mecanicamente, will lead, eles vão então nos guiar, né? To lead. Essa palavra lead vem de liderança mesmo, né? E o que o líder faz? Ele lidera, ele guia. Então aqui ela tem esse sentido, ela quer dizer guiar. Então, se eles forem obedecidos de maneira exata e mecânica, eles nos guiam, will lead to some desirable outcome, para um resultado desejado. Beleza? Então, vamos continuar. Long division and column addition are examples that everyone is familiar with. Então, divisões, né, divisões e soma por colunas são exemplos que todo mundo conhece. Everyone is familiar with. If you follow the procedure, se você seguir o processo, you are guaranteed to get the right answer. Você, com certeza, garantidamente vai chegar na resposta correta. Matemática, né? Você segue a fórmula, você vai chegar na resposta correta. So is the strategy. Rediscovered thousands of times every year by school children bored with learning mathematical algorithms. Essa é a estratégia. E ela é redescoberta milhões de vezes toda vez que
as crianças de escola estão lá entediadas tentando aprender os algoritmos matemáticos. For playing a perfect game of noughts and crosses. Para jogar um jogo perfeito de noughts and crosses. Esse jogo, o jogo da velha, né? Que você faz a cruzinha e faz a bolinha. Vocês gostam de jogar jogo da velha? Eu gostava muito. E quando eu era criança, foi justamente quando eu aprendi aquelas táticas, né? Que tem mesmo uns cálculos que se a pessoa colocar o xizinho no meio, você não pode colocar também no campo do meio, né? Não tem umas coisas assim? Você tem que colocar na esquina, senão ela já ganhou. Realmente, a gente aprende isso sem saber que é um tipo de fórmula como se fosse um algoritmo, não é verdade? Então, nessa parte do texto, o autor explica o que é um algoritmo de forma fácil, né? Que é um set de passos, né? Que a gente tem que seguir exatamente daquela forma para chegar no resultado desejado. Bom, the brainlessness is key. Olha que interessante essa palavra. A gente tem brain, que é cérebro, a gente tem less, que é sem o cérebro, e a gente tem ness, que transforma a palavra em um substantivo. Então, ele transformou aqui, né, o que a gente usou como um modo, né, um jeito de fazer as coisas sem cérebro, ele transformou em um substantivo. Nem sei como é que a gente ia poder falar isso em português. Não consigo imaginar. Mas, enfim, a falta de cérebro, a gente ia ter que usar mais de uma palavra, né? É a chave. Each step should be as simple and as free from ambiguity as possible. Então, cada um desses passos tem que ser o quê? Livre de ambiguidade e simples. Então, a gente não pode ter julgamento e pensar, né? Por isso que é brainlessness. Tem que ser sem o cérebro. Tem que ser um passo simples e livre de ambiguidade, sem ter vários tipos de interpretação. Cooking recipes, ou seja, as receitas, né, de cozinha, recipe, quer dizer receita, and driving directions are algorithms of a sort. São um tipo de algoritmo, né? Por quê? São os passos que você tem que seguir. Você vai fazer uma receita, você tem lá os passos. Você vai chegar de um lugar para outro, vire à direita, vire à esquerda, daqui a 500 metros, né, assim? Isso também é um tipo de algoritmo. But, então agora a gente vem com a ideia contrária. But instructions like, mais instruções como stew the meat until tender, cozinhe a carne até ela ficar macia, or it's a few miles down the road, algumas milhas para baixo, are too vague, são muito vagas, to follow without at least some interpretation, para serem seguidas sem pelo menos um pouquinho de interpretação. Conseguem pegar? Olha só, se eu disser, cozinhe a carne até ela ficar macia, eu vou ter que interpretar o que é macio, o que é macio para uma pessoa, o que é uma carne macia para uma pessoa, o que é para outra. Algumas milhas aí para baixo, algumas quantas, né? Então, esse tipo de instruções já são muito vagas, já são ambíguas, elas não serviriam para um algoritmo. Esse é o nosso texto. Agora, com as questões, com os enunciados, a gente vai entender como é que a gente vai ler exatamente aquilo que o examinador quer. Segundo o texto, a execução de um algoritmo consiste em um processo que prevê a memorização de tabelas e fórmulas. Olha, o texto fala de tabelas e fórmulas quando ele está falando lá de matemática, né? Quando a gente faz soma, enfim. Mas ele não diz que isso é o que o algoritmo faz, né? Ele estava dando um exemplo de coisas que a gente aprende. B. Envolve mecanismos de seleção e detecção de erros. Pelo menos até aqui o que o texto nos disse foi que envolve mecanismo de seguir passo a passo as instruções, não de selecionar e detectar erro. Se apoia em um número infinito de etapas. Também não, né? Ele diz, olha, tem as etapas e elas têm que ser seguidas. Não que há um número infinito, até porque elas levam a um resultado, ao resultado desejado. Se fosse um número infinito, você ia ficar lá para sempre sem nunca chegar no resultado, não é verdade? D. É incompatível com análises subjetivas e imprecisas.
Gente, é exatamente esse o assunto do último parágrafo. Olha só, tem que ser simples, livre de ambiguidade, e receitas ou driving directions podem ser muito vagas e precisam de pelo menos um pouco de interpretação. Então, realmente, o algoritmo ele é incompatível com análises subjetivas e imprecisas. Mais uma vez, o examinador da FUVEST pegou aquilo que está no texto e escreveu o quê? Com outras palavras, porque ele quer mostrar que ele é criativo. Ele não vai simplesmente pegar a palavrinha e jogar no Google Translator, né? E nem vai usar a tradução literal, né, cognata ali. A gente viu aqui que tinha simples e ambíguo e depois vago e precisando de interpretação. O que ele usou? Subjetivo e impreciso. Não é vago, é impreciso. Beleza? Mas é ela, tá? E alterna níveis altos e baixos de esforço intelectual. De jeito nenhum. 2 vezes no texto a gente viu brainless, sem esforço, sem cérebro. Eu não preciso de esforço intelectual. Tem uma instrução, o algoritmo segue e é isso. E aqui a instrução é marcar a alternativa D, que é a que tem aquilo que está no texto, beleza? Vamos para a próxima. No texto, um exemplo associado ao fato de algoritmos estarem por toda parte é... Olha que legal, algoritmos estão em toda parte é o início do texto, se não me engano. Vamos ver se a minha memória está boa. Algorithms are everywhere. Então, a resposta dessa questão, ela está aqui nesse parágrafo, tá? A gente já pode até dar uma leitura aqui, ó. O que ele falou? Que elas estão no mercado de ações, decidem se você pode ter uma hipoteca. Um dia, os algoritmos, né, eles vão dirigir o seu carro, eles olham na internet, te dão o quê? As publicidades nos sites que você visita, e mostram até os preços nas lojas online para você. Então é assim, é com esses exemplos que o autor do texto mostra que o quê? Algorithms are everywhere. Vamos voltar na questão. Então, um exemplo associado ao fato de algoritmos estarem por toda parte. Um daqueles que a gente acabou de ler tem que estar aqui. Cartão de crédito, não vi. Livre mercado, olha só o que o examinador está tentando fazer com a gente. A gente viu stock market, né? Que é o mercado de ações. A gente não viu mercado livre, nem livre mercado. Então não se enganem, não é stock market, não é livre mercado. Dieta, jogo de xadrez e o comércio eletrônico. Ele falou, né, dos advertisements, da publicidade no comércio eletrônico e de que o próprio algoritmo é quem te mostra o preço dentro das online shops. Ele não vai colocar online shop, não vai colocar loja online, mas ele colocou comércio eletrônico. Então a gente vai marcar a letra E nessa questão e com isso a gente finaliza as questões sobre algoritmo. E parabéns, eu sei que você também gabaritou. Até a próxima!